Boa noite a todos, graça e paz da parte de Deus, do Senhor Jesus Cristo, amém? A gente havia combinado de fazer esse culto também online, né? E a palavra que eu escolhi aqui está em 1 Pedro, capítulo 5, né? Tem umas coisas muito boas para nós observarmos. Mas antes disso, eu queria, junto com vocês, a gente fazer uma oração, implorando a Deus, né, por nossas vidas. Eu acho que é uma boa ideia. Oremos. Querido e amado Deus, muito obrigado. O Senhor tem sempre nos ajudado em todas as coisas. Mais uma vez nós estamos aqui, Senhor, para buscar das Tuas instruções, da Tua palavra, da Tua sabedoria e recebermos do Senhor, grande Deus, compreensões que nos vale para a vida inteira. Compreensões essas, grande Deus, que dirige as nossas vidas, que nos instrui no caminho do Senhor, que nos mostra, grande Deus, a Tua vontade. E assim, grande Deus, nós podemos viver nesta terra, agradando ao máximo possível ao Senhor e ao Teu Filho Jesus Cristo. Quando nós observamos as Suas ordenanças, grande Deus, quando nós observamos as Suas instruções, nós nos aproximamos do Senhor ainda mais. E queremos que assim permaneça, que nos aproximemos ainda mais do Senhor ainda, e assim o Seu nome será glorificado. Ajuda-nos, grande Deus, em nossas dificuldades, em nossas fraquezas, e nos mostra o caminho da verdade que está no Senhor e no Teu Filho Jesus Cristo. Que a Tua palavra venha sempre nos acrescentar sabedorias e que possamos todos nós estar prontos para receber do Senhor instruções e sabedorias e praticá-las no nosso dia a dia. Obrigado, Senhor Deus Todo-Poderoso, por essa oportunidade que o Senhor nos dá de meditar na Tua palavra e ajuda-nos, grande Deus, a extrair dela a compreensão devida que há na Tua verdade. Muito obrigado, Santo e maravilhoso Deus, por essa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui falando da Tua verdade para a glória do Teu santo nome. Amém. Amém? Graças a Deus. Como eu disse, nós vamos abordar aqui, meditar no livro de 1 Pedro, no capítulo 5, se Deus nos agraciar, nós vamos até o final aqui, do versículo 1 ao versículo 14. É um trecho pequeno, mas tem muitas sabedorias para nós aqui. Amém? O versículo 1 do capítulo 5 de 1 Pedro diz assim: Portanto, apelo para os presbíteros que há entre vocês e o faço na qualidade de presbítero. O que é um presbítero, né, gente? O presbítero é aquele que lidera a igreja. A gente vê lá em Romanos, capítulo 12, o apóstolo Paulo colocar alguns dons, né? O dom de servir, o dom de misericórdia, o dom de administrar, né? Então, aquele que administra bem a igreja do Senhor, aquele que coloca ordem, é chamado de presbítero, né? Aquele líder da igreja. Por que há necessidade de um presbítero nas igrejas? Para que haja uma ordem, né? Você imagina se não houvesse um presbítero, se não houvesse alguém que estivesse comandando a direção, né, a liturgia do culto, aí as pessoas iam poder, não, eu vou pregar hoje, não, eu vou o quê? É aquela coisa, né? Ia ficar meio conturbado. Como há um presbítero, nas igrejas daquela época, ele dizia, ó, vai ser assim, nós vamos fazer assim, e sempre um presbítero é dirigido pelo Senhor para organizar o culto, para organizar a palavra, né? E todos saírem acrescentados. Então o apóstolo Pedro aqui estava dizendo que era um presbítero porque ele liderava bem a igreja. E também apelava para os presbíteros da época que estavam liderando também, né, outras porções da igreja que havia na época ali. E ele fala assim, ó, e o faço na qualidade de presbítero como eles e testemunha dos sofrimentos de Cristo. Além de Pedro ser um presbítero, ou seja, ser um líder, ele também participou dos sofrimentos de Cristo. Foi perseguido, né? Foi, naquela época, né, as pessoas perseguiam muitos cristãos, e com o passar do tempo também os cristãos sempre foram perseguidos, né? E ele também era judeu, e judeus também sempre foram perseguidos, mas a perseguição maior era por causa de Cristo. E aí Pedro fala que, além de ser testemunha de Cristo, era testemunha dos sofrimentos de Cristo, o que Cristo passou. E aí ele diz assim, como alguém que participará da glória a ser revelada. Como Pedro cria em Cristo, ele tinha convicção
que ia participar dessa revelação da glória de Cristo. Né? E o que é essa revelação da glória de Cristo? Observe, nós estamos acostumados com o mundo físico. Então, quando uma pessoa vive, depois ela morre, nós temos aí para nós que a gente não vai ver mais aquela pessoa. Mas o mundo espiritual, né, a glória a ser revelada, nos diz o contrário. Se porventura essa pessoa estiver em Cristo Jesus, nós vamos revê-la. Né? Observe o relato do Senhor Jesus Cristo contando a história do rico e Lázaro, no Lucas capítulo 16, versículo 19 a seguir. Tem uma história lá chamada Rico e Lázaro. Ambos morrem, né? E um vai para o Hades e o outro vai para o seio de Abraão, ou paraíso. E aí você vê que o rico olha para cima, vê onde Lázaro lá está, né? Num lugar mais alto e num lugar mais claro, né? Por isso ele consegue enxergar. E diz assim, ó, pai Abraão, pede para Lázaro molhar o dedo na água, né? Refrescar a minha língua. Então observa que o mundo espiritual é diferente do que nós pensamos, né? Então se estivermos em Cristo Jesus, o rico no caso não estava em Cristo Jesus, mas ele estava numa condição de enxergar quem estava em Cristo, né? Quem tinha aceitado a salvação de Deus, quem tinha recebido a justificação de Deus, a misericórdia de Deus, que no caso da história lá era Lázaro e Abraão, entre outros, mas os outros não são mencionados na história. Observe que quem está em Cristo Jesus, e olha a importância de permanecer em Cristo Jesus, recebe muitas bênçãos e essa glória a ser revelada. Imaginemos nós o que vai acontecer quando nós partirmos deste mundo em Cristo Jesus. A primeira coisa que nós vamos ver é a glória de Deus no paraíso, né? Nesse lugar aí, onde o texto mais antigo chama seio de Abraão. O que é um seio de Abraão? É um lugar de descanso. O que é um paraíso? É um lugar de descanso. Mas é o reino de Deus? Não, ainda não é o reino de Deus. Então a primeira glória a ser revelada é o paraíso. Depois desse paraíso haverá um julgamento. É necessário haver um julgamento para depois entrarmos no reino de Deus. Então quem está em Cristo Jesus, vai direto para o paraíso e de lá não tem outro caminho a não ser o reino de Deus, tá? Porque quem vai para o paraíso já está salvo. A salvação é no último dia do nosso suspiro aqui, se Deus nos encontrar em Cristo, somos salvos. Vamos para o paraíso, depois vamos passar por um julgamento de obras, né? Como eu disse no culto passado, as obras terão um valor, não vai servir para ser salvo. Sempre o julgamento das obras é depois de sermos salvos, né? E depois vamos entrar no reino de Deus com ou sem recompensas, né? Se as nossas obras se queimarem, a gente vai sofrer prejuízo, mas vamos escapar do fogo como alguém que é salvo, né, por meio do fogo. Se as nossas obras permanecerem, receberemos galardões, né? Como diz no texto antigo, galardões são recompensas que Deus tem reservado para nós lá no reino de Deus. Então essa é a glória a ser revelada. O apóstolo Paulo deu uma boa ideia também nessa glória a ser revelada, quando ele escreve lá em 1 Coríntios capítulo 15, do versículo 35 a seguir, como ressuscitam os mortos. Ali a gente consegue entender, ter uma boa ideia depois, como essa glória aí, que está nos aguardando, acontecerá. Então, o que ele aborda lá, em algum momento do 1 Coríntios 15, 35 a seguir, ele fala assim, ó, um corpo em vergonha ressuscita em honra, um corpo fraco ressuscita em poder, um corpo físico ressuscita um corpo espiritual. Então essa glória a ser revelada, além do lugar, nós também receberemos uma transformação através do poder de Deus, que é magnífico. Então essa glória a ser revelada é uma coisa magnífica, uma coisa maravilhosa de Deus para as nossas vidas. E por isso, Pedro quer abordar isso primeiramente, a glória a ser revelada, o que está nos aguardando. Se o que está nos aguardando é algo tão excelente, é algo tão extraordinário, qual é a nossa função aqui na Terra como presbíteros, como líderes, né? E volto a dizer, um presbítero, um líder, não precisa ser só o líder de um lugar, ele pode liderar um momento, né? Então, o que Pedro quer que esses presbíteros façam, que as pessoas que têm aí uma condição melhor de compreensão façam? Vamos ver, versículo 2. Pastoreie o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Então a obrigação de um presbítero é pastorear bem o rebanho de Deus, que são as pessoas, tá? É uma figuração,
sobre as pessoas. O rebanho de Deus são as pessoas, o presbítero é o pastor que pastoreia esse rebanho. Ou seja, né, se o que está nos aguardando é essa glória magnífica aqui, ó, essa glória extraordinária, como deve ser o nosso procedimento aqui? O nosso procedimento tem que ser para pastorear sabiamente o rebanho de Deus. Mostrar para o rebanho de Deus, ou seja, para as pessoas que são de Deus, como é a vontade de Deus para suas vidas. Observem que o Senhor Jesus Cristo, ele esteve aqui na Terra por um período, aí, por algumas dezenas de anos, para nos ensinar qual era o procedimento certo. Para nos ensinar, ele nos ensinou em exemplos e em palavras, né? Como nós devemos agir corretamente aqui nessa terra. E por isso que eu insisto tanto para que cada um de nós leia a Bíblia com mais frequência, né? Por mais vezes. A Bíblia é um livro complexo e por isso ela é enriquecida de detalhes, né? E aí não basta a gente ler uma única vez. Novo Testamento, que é o principal, nós precisaríamos ler mais de uma vez para recebermos a compreensão, né? Pelo menos aquela compreensão básica. Porque vocês podem notar que se nós lermos apenas uma vez, nós vamos ter dificuldade de entender a palavra de Deus. Volto a dizer, ela é complexa. E por isso precisamos ler mais de uma vez. Então eu sugiro a todos, né? Sempre sugeri, vou dar mais uma sugestão agora, que todos leiam a Bíblia mais de uma vez. Novo Testamento principalmente, mais de uma vez. Ah, Cleio, eu queria ler o Antigo. Pode ler o Antigo Testamento. E uma forma rápida de ler o Antigo Testamento é você pular as genealogias, né? Porque aquelas genealogias importavam muito para a época. E tem uma certa importância se a gente quiser estudar, se aprofundar nas coisas do judaísmo. Mas para a salvação não tem importância. Então no Antigo Testamento tem muitas genealogias, né? Tem muitos números falando, olha, a tribo tinha tantas pessoas, tinha tantos guerreiros, né? Tinham tantos homens aptos para o exército, para a guerra. Então aqueles números, né? Que às vezes são extensos, contando os números das pessoas, ali pode pular, que não vai ter muita importância. Aí vai para as partes que tem importância no Antigo Testamento, que é a ação de Deus e reação das pessoas, ação das pessoas e reação de Deus. Mas para a salvação o Antigo Testamento não serve, tá, gente? O que serve para a gente aprender sobre salvação, sobre o reino de Deus é Novo Testamento. Porque Jesus Cristo veio mudando coisas, né? Então no Antigo Testamento era olho por olho, e no Novo Testamento é a graça, né? Não devolvam mal com mal, mas devolvam o mal que a gente recebe, a gente tem que devolver o bem. Então, essa é uma das diferenças, né, do Antigo e do Novo. Portanto, para a gente seguir a Deus, no Novo Testamento, tá? Por curiosidade, a gente pode ler o Antigo Testamento, para a gente saber como é que aconteceu as coisas e tudo mais. Lembrando que o Antigo Testamento foi escrito só para judeus, tá? Mais para ninguém. Então, isso nós precisamos observar. Novo Testamento, por exemplo, Mateus, o livro de Mateus, ele escreve para os judeus. O livro de Marcos, ele já escreve para os gregos. O livro de Lucas, ele escreve para uma pessoa lá chamada Teófilo, né? Que a palavra Teófilo é amigo de Deus. Então você vê que é bem abrangente. E o livro de João também é bem abrangente, é para todas as pessoas. Então você vê que esses 4 livros e todos os demais do Novo Testamento é mais abrangente, né? Mais dirigido a todos do que o Antigo Testamento. Por isso eu peço e oriento, né, que se concentre no Novo Testamento. Ele é 23% de toda a Bíblia, né? Se a gente pega a Bíblia inteira, a gente fica meio assustado pelo tamanho que a Bíblia tem, né, pelo conteúdo, né? Mas observe que eu vou fazer uma divisão para vocês verem qual é o Novo Testamento. Tá vendo essa partezinha aqui? E aqui é o Antigo Testamento. Então o que vale para a salvação é esse pequeno pedaço aqui de 23% de toda a Bíblia. E é esse pedaço aqui que nós precisamos nos concentrar e observar detalhes e mais detalhes do que Deus quer nos ensinar, do que Deus operou por intermédio do Senhor Jesus Cristo. E tudo isso a gente aprende para ensinar as pessoas, né? E aí a gente vai estar cumprindo
esse pedido de Deus através de Pedro aqui, né? Pastoreie um rebanho de Deus que está aos seus cuidados, né? Ah, Clay, mas eu não sou pastor. Realmente, o pastor verdadeiro, na verdade, é Jesus Cristo, né? Quem é que está capacitado para disputar com Jesus Cristo como pastor? Então, vamos com um pouco de cuidado. O fato de a gente ensinar alguém, a gente conduzir uma pessoa na palavra de Deus, já é uma função pastoral, mesmo não sendo pastor. Nós não precisamos ter o título, eu sou pastor. Não temos necessidade disso. O que nós temos necessidade é de olhar para a palavra de Deus e observar o que é necessário fazermos. E aqui ele fala para os presbíteros, pastoreiem o rebanho de Deus. Se eu tiver condição, mesmo não sendo presbítero, mesmo não sendo pastor, eu posso dar uma instrução para que essa pessoa ache o caminho do Senhor, né? É algo saudável, algo esplêndido a se fazer, né? É um ato de amor pelo próximo. Aí ele coloca assim, ainda no versículo 2, olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade. Sabe aquela obrigação que eu sou obrigado a fazer? Deus não quer isso, né? Deus quer que saia do nosso coração o desejo de explicar para as pessoas o que as pessoas precisam de espiritual. Hoje em dia, existem muitos que estão falando coisas que não são da Bíblia, que não são da vontade de Deus. E cada um tem uma opinião, uns acham que é de uma forma, outros acham que é de outra, outros acham que é de outra. E aí a gente vai observar aí milhares de milhares de opiniões, melhor dizendo, falando-se de Deus e da vontade de Deus, e que muitas delas são completamente contra a palavra de Deus. Por isso eu sugiro para nós lermos. Por isso eu sugiro para nós tirarmos as nossas próprias conclusões em relação ao que Deus deixou escrito para nós. Bíblia Sagrada. Ele é o único livro que fala de Deus, que fala o que Deus quer e que fala sobre a vontade de Deus para as nossas vidas. Ah, Clay, tem um outro livro lá, tal, também. Olha, mas esse outro livro aí, se a gente for fazer uma comparação, a Bíblia é muito superior. Por quê? Porque a Bíblia começou a ser escrita muito antes, né? A Bíblia começou a ser escrita há aproximadamente 3.500 anos atrás e terminou de ser escrita há aproximadamente 2.000 anos atrás, 2.100 anos, 1.900 anos atrás, tá? Aproximadamente 2.000, vamos arredondar. Por aproximadamente 40 escritores diferentes, todos eles falando a mesma coisa, né? Ah, mas você falou que no Antigo Testamento está de um jeito e o Novo está do outro. É porque houve alteração e a Bíblia mostra que isso foi alterado. Então não é contradição. É que antes era assim, agora era assim. Então houve o período da alteração. Então isso não é contradição. Então aproximadamente 40 autores, num período de 1.500 anos, falando a mesma coisa. Não tem um livro como este. Pessoas que nunca se viram, como Paulo escreve em Gálatas, que ele começou a falar da palavra de Deus e depois de 3 anos foi conhecer a Pedro. Quando ele conheceu Pedro, ele percebeu que estava falando da mesma coisa e não tinha Novo Testamento escrito. Então você vê que Deus colocou no coração dessas pessoas a mesma coisa, a mesma palavra, entende? Por isso a Bíblia Sagrada é um livro tão fantástico, tão maravilhoso, que nós que lemos muito ela, chegamos a uma plena conclusão. O autor da Bíblia é Deus. E Deus escreveu a sua carta para os seus filhos. Se eu sou filho de Deus, eu preciso e quero ler a carta de Deus. Por obrigação? Não. Não por obrigação, mas de livre vontade. Porque há essa vontade em meu coração. Tem que haver essa vontade de eu saber o que o meu Pai Celeste tem para mim. Do que o meu Pai Celeste quer que eu faça. De como eu abençoo e amo meus irmãos como meu Pai Celeste me amou. Não na mesma proporção que não dá, mas numa proporção menor, mas amar igualmente. Não amar com um sentimento, mas amar com ações. Porque amar com um sentimento, eu te amo, é um sentimento que eu tenho, é muito comum, mas não surte efeito nenhum. O que surte o real efeito é o amar com ações. E a melhor ação de todas é chegar para as pessoas e conduzi-las no caminho da palavra de Deus. É o maior ato de amor que nós podemos oferecer aos nossos irmãos, ok? Olhem por ele não por obrigação, mas de livre vontade,
como Deus quer. Deus quer que nós façamos as nossas coisas de livre vontade e não de obrigação. Por quê? A obrigação, gente, força a gente a fazer uma coisa e não fica muito bem feita. Mas a boa vontade, ela nos dá uma boa chance de fazermos as coisas bem feitas. Porque estamos fazendo da nossa vontade, entende? Então tem que haver essa vontade em nossos corações, né? Em nossas vidas, de realizarmos o que Deus quer que realizemos. Pastorear, né? Ensinar os nossos irmãos sobre o que Deus quer, a vontade de Deus. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Esse versículo aqui, falando de ganância e servir, tem um outro versículo que Jesus Cristo falou uma coisa sensacional, que explica muito, né? E é a favor dessa frase que Pedro falou aqui, ó. Jesus Cristo, em Mateus capítulo 20, versículo 26, ele disse assim, ó: não será assim entre vocês. Aquele que quiser ser o primeiro, deverá ser servo, assim como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então observa que é a mesma coisa que Pedro falou aqui, ó. Não façam isso por ganância. O que é ganância? Aquilo que a gente quer pra gente, ser servido, né? Mas com o desejo de servir as pessoas. Então não para nós, mas para os outros. Todas as vezes que a gente fala da palavra de Deus e quer alcançar vidas, quer alcançar pessoas, nós estamos agradando a Deus, nós estamos cumprindo a palavra de Deus. Todas as vezes que a gente abre mão da ganância, né, a gente está vivendo uma coisa espiritual e não física, né? Deus não tem nada a ver com dinheiro. Ah, Clay, mas a igreja precisa pagar suas contas. Mas isso aí é um problema de quem está administrando a igreja, não é um problema do povo, entende? Eu sei porque eu fundei uma igreja há 23 anos atrás, numa propriedade que me pertence, né, que Deus me deu. Então eu não preciso pagar aluguel e não cobro nada de ninguém. E eu sei que Deus pode dar essa condição a todos que querem fazer a obra de Deus sem ganância. Entende? Então, eu não tenho propriedade, mas quero fazer a obra de Deus. Assim como Deus permitiu eu ter uma propriedade, que eu pudesse fazer a igreja, que eu pudesse fazer os cultos, reunir a igreja, melhor dizendo, não fazer a igreja. Reunir a igreja, na verdade. Reunir a igreja, realizar os cultos. E Deus pode dar propriedades também para as pessoas que têm o mesmo desejo, entende? E aí a gente não fala nada sobre dinheiro. Ah, Clay, mas a condição do irmão aqui é diferente, o irmão é um homem de Deus. Tá bom, vamos sentar, vamos ver quanto que é a despesa da igreja do mês e vamos pagar só o que é a despesa da igreja do mês. Aí tudo bem, né? Porque digno é o obreiro do seu salário. Quanto o irmão só trabalha com a igreja, né? O pastor, quanto é o salário dele, né? E aí chegamos num acordo e aquele valor certo, líquido, isso é bíblico. Agora essa forma que as pessoas fazem de pegar dinheiro assim sem limites, isso é antibíblico, gente. Porque Deus não tem nada a ver com dinheiro. O que Deus quer é que nós preguemos a palavra espiritual de Deus. Ah, Clay, você está ensinando os irmãos a não serem fiéis. Fiel a Deus é aquele que segue a palavra, não aquele que paga dinheiro, gente. Deus não tem nada a ver com dinheiro, entende? Então observem bem o que é espiritual. O apóstolo Paulo falou: vivam pelo Espírito, de forma nenhuma vocês satisfarão os desejos da carne. Nós precisamos viver pelo Espírito e não ficar comprando as coisas de Deus, entendem? Por favor, observem bem. A Bíblia fala muito, em alguns lugares, sobre ofertas. 2 Coríntios capítulo 8 e 9, lá em Atos dos Apóstolos, né? Mas observe em todos os lugares que fala de oferta. Era pessoas, né? Membros da igreja, levando dinheiro para outros membros de outros lugares que também era a igreja. Então, por exemplo, suponhamos que numa região tivesse uma seca e na outra região tivesse fartura de água, tivesse chovido bastante. Os irmãos aqui ficaram com a colheita fraca, os irmãos lá estavam com a colheita abundante, eles enviavam alimento para essa igreja de cá. Essa ou até outras coisas, mas essa é a forma que a Bíblia apresenta como oferta à igreja. E não dá na mão do pastor e o pastor fazer o que ele quiser. Então isso nós temos que tomar muito cuidado. Então, esse negócio de ganância,
é uma coisa que, se nós não prestarmos atenção, acaba nos prejudicando, entende? Não só, mas eu dou lá e o pastor que se vira com Deus. Não. Deus pode cobrar também das pessoas que estão dando, né? Então observa, se um pastor está pregando contra a palavra de Deus em relação a essas coisas, pode ser cobrado das pessoas também, e isso está representado lá em Mateus capítulo 23. Então esse cuidado nós precisamos ter também. Então o ideal é fazermos com o desejo de servir. Servir quem? A Deus e as pessoas. E aí nós vamos estar cumprindo os dois principais mandamentos de toda a Bíblia. Ame a Deus acima de todas as coisas e o seu próximo como a si mesmo. Vamos fazer com o desejo de servir a Deus e as pessoas, ok? Versículo 3. Não hajam como dominadores do que lhes foram confiados. Dominadores, dominar pessoas, dar ordens, você não pode faltar, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você não pode dominar sobre ela. A Bíblia está falando para não fazer. Como vou agir sem ser um dominador da vida de alguém, mas querendo ensinar alguém? Mostrando a palavra de Deus e a vontade de Deus, não dando ordens. Quem dá ordens é um dominador, né? Ainda se for um funcionário, tudo bem, porque esse funcionário está recebendo dinheiro para realizar uma ordem do seu patrão, aí tudo bem. Mas fora de um trabalho, você dá ordem para uma pessoa, a Bíblia está falando para não fazer. A Bíblia está dizendo para ensinar as pessoas e não dar ordem. Não hajam como dominadores dos que lhe foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Exemplo, gente, é Jesus Cristo. Mas nós precisamos fazer o melhor para sermos exemplos também. Temos os nossos erros, temos as nossas falhas, mas precisamos fazer o melhor para sermos exemplos para as pessoas. E aí as pessoas vão observar aqui a conduta, né, que não é perfeita, mas é uma boa conduta, e vão procurar seguir também o caminho de Cristo, como nós temos nos esforçado em fazer, ok? Versículo 4. Quando se manifestar o Supremo Pastor, olha que coisa linda. Quando se manifestar o Supremo Pastor, quem é o Supremo Pastor? Jesus Cristo. Ele vai se manifestar? Claro que vai. Ele não nos deixou aqui nessa terra para a gente viver e morrer e simplesmente não acontecer nada. Ele vai se manifestar em nossas vidas de uma forma ou de outra. Ou ele vai se manifestar durante a nossa permanência aqui na terra, né? Dependendo da época, claro, ou vai se manifestar depois que nós deixarmos essa terra. Mas sempre o Senhor Jesus Cristo vai se manifestar em nossas vidas. Então, ele já manifesta sua vontade, né, pelo Espírito, né? Então ele já coloca em nossos corações a vontade de servi-lo, a vontade de obedecer a palavra, a vontade de fazer o melhor. Isso ele já faz, e aí vai ter essa manifestação direta, que vai ser o nosso contato com o Senhor. Quando nós entrarmos no paraíso, quando entrarmos no reino de Deus, nós vamos ter esse contato direto com o Senhor aí, que é a manifestação do Senhor, do Supremo Pastor em nossas vidas. Vocês receberão a imperecível coroa da glória. Então, quando se manifestar o Supremo Pastor, o pastor de todos, vocês vão receber a imperecível coroa da glória. O que é uma coroa da glória, gente? É uma figuração, tá? Porque lá no céu não vai ter coroa para colocar na cabeça. É uma figuração de uma vitória, né? Quando Jesus Cristo estabelecer o momento certo de ele vir ou de a gente ir para lá, quando a gente chegar lá, a gente alcançou uma vitória, né? Por quê? Porque fomos salvos por Deus e esse fato de estarmos lá é uma grande vitória para as nossas vidas. Mas observe que ele fala assim, ó, quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível, ou seja, uma coroa que não é destruída, coroa da glória. Essa coroa da glória aqui, por ela ser imperecível, ela não se destrói. Mas nós precisamos considerar o Senhor Jesus Cristo como Supremo Pastor. O que é isso? Supremo Pastor é colocá-lo acima de todos os pastores, apóstolos, bispos, presbíteros, evangelistas e até mestres, né? Precisamos colocar o Senhor Jesus Cristo acima. E o que é colocar o Senhor Jesus Cristo acima? O que é considerar o Senhor Jesus Cristo um Supremo Pastor? Quando eu escuto um pastor, ou mesmo uma pessoa comum, ou um evangelista, ou um apóstolo, me dizer algo, e eu olho para Jesus Cristo, e Jesus Cristo está dizendo outra coisa,
eu fico com quem? Se eu escolher Jesus Cristo, eu o tenho como supremo pastor. Se eu escolher um pastor humano, eu tenho esse pastor humano como supremo. Por quê? Porque eu estou colocando quem acima de quem? Supremo é aquele que está acima. Jesus Cristo tem que sempre estar acima, gente. Nós não podemos colocar ninguém acima do Senhor Jesus Cristo. Ah, Clay, mas eu não faço isso. Às vezes algumas pessoas fazem quando ouvem mais um pastor do que o próprio Senhor Jesus Cristo, do que a própria palavra. Então nós precisamos colocar a palavra de Deus, que é o Senhor Jesus Cristo, acima das opiniões de qualquer pessoa. Ah, mas a palavra de Deus é difícil. Concordo, e por isso que nós vamos estudá-la, para encontrar a vontade do Senhor Jesus Cristo e colocá-la acima de tudo. Para quando ele ser revelado, nós podemos receber essa coroa da glória, porque nos esforçamos em cumprir aí o que ele deixou para nós, ok? Vamos seguir. Versículo 5. Da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos. O que é os mais velhos da época, gente? Eram as pessoas que sentavam em cadeiras de sabedorias, né? Pessoas que tinham vivido mais, pessoas que tinham passado por mais situações do que os jovens. E por ter vivido mais, por ter passado por mais situações da vida, por causa da idade, né, os mais velhos, eles podiam aconselhar muito melhor. Observa que um jovem, ele pouco sabe sobre os altos e baixos da vida, né? E uma pessoa mais velha já tem uma capacidade maior de saber sobre os altos e baixos da vida. E por isso pode aconselhar melhor. Então sempre é bom ouvir os mais velhos, né? Principalmente aqueles que estão mais tempos no Senhor, com experiências, né? Com o Senhor Jesus Cristo e tal. Mas sempre conferindo com a Bíblia, tá? Sempre eu recebo qualquer opinião de qualquer um, seja a pessoa mais velha ou mais nova, eu olho para a Bíblia e observo se eles estão de acordo, se a informação que eu estou recebendo está de acordo, independente de quem vir, né? Quando os mais velhos aqui são os mais velhos que estavam em Cristo, né? Ou seja, as pessoas mais sábias com Deus, que tinham muitas experiências com Deus e podia transferir experiências para as pessoas mais jovens, né? Ele acrescenta assim, ó: sejam todos humildes um para com os outros. O que é humildade, gente? Humildade é a chave de viver em Cristo Jesus. Porque Jesus Cristo, ele não precisava ter sido humilde, gente. Ele fala isso em Mateus capítulo 27. Ele falou assim, se eu quisesse, eu pediria a meu Pai e ele colocaria à minha disposição mais de 12 legiões de anjos, ou seja, milhares de anjos a favor dele para ele fazer o que ele quisesse. Ele podia fazer isso se ele quisesse, mas ele não fez, ele optou pela humildade. A humildade de se render aos homens que ele mesmo criou, a humildade de se submeter àquele sacrifício, né? Aquela judiação que fizeram com ele, né? Como eu vou dizer, todas aquelas coisas horríveis que fizeram com ele, né? Colocaram coroa de espinho, bateram, chicotearam e tudo mais. Ele se submeteu a isso, né? Por causa de quê? De humildade. Ele tinha condições de pedir ao Pai que o livrasse disso, mas não pediu. E por final foi para a cruz e morreu naquela cruz e poderia ter se livrado disso se ele quisesse. Mas ele não se livrou por causa que ele obedeceu a Deus, diz a Bíblia, e obedeceu até a morte. E uma pessoa obediente é uma pessoa humilde. Se nós tivermos humildade diante de Deus, gente, a nossa comunhão, o nosso vínculo com Deus facilita demais. Se não tivermos humildade, dificulta. E nós vamos ver isso aqui mais para baixo. Deixa eu ver se ele vai falar agora. Aqui, ó. Sejam todos humildes um para com os outros. Por quê? Olha o que ele vai falar aqui, ó. Por que a humildade é importantíssima, gente, em relação a Deus? Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Então a gente tem duas opções: sermos orgulhosos e recebermos uma oposição de Deus, ou sermos humildes e recebermos coisas de graça de Deus.
benefícios gratuitos que Deus tem para nos dar. O que é melhor em relação a Deus? Ser orgulhoso ou ser humilde? Receber oposição de Deus ou receber graças, coisas de graças de Deus? A humildade nos dá a oportunidade de recebermos coisas gratuitas de Deus. Que coisas são essas? Que coisas são essas gratuitas de Deus? A coisa melhor que tem de Deus é a salvação, né? É o Senhor nos manter no seu Filho Jesus Cristo, firmes no seu Filho Jesus Cristo. Essa é a melhor de todas. Mas tem outras graças que Deus derrama sobre nossas vidas, como por exemplo saúde, paz, alegria, prosperidade, um coração sincero para a gente viver a vida alegre, feliz, glorificando o nome do Senhor, viver uma vida plena, como eu vou dizer, preocupações, sem angústias, ansiedades, né? Porque a ansiedade é uma coisa difícil. Aqui também, daqui a pouco vai falar sobre ansiedade, né? Então, a humildade diante de Deus nos concede todas essas prerrogativas. Deus nos derrama todas essas bênçãos e essas coisas que são indispensáveis para as nossas vidas. O amor de Deus, a interação com Deus, né? O perdão de Deus, que é o melhor de tudo. Olha o versículo 6. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no devido tempo. Humilhar-se debaixo da poderosa mão de Deus. O que é a mão de Deus? Mão de Deus é ação, tá? Então, por exemplo, está acontecendo coisas na minha vida que eu não estou conseguindo ser humilde. Eu estou querendo gritar, eu estou querendo esbravejar, eu estou querendo brigar. Não, vou ser humilde, porque se eu manter-me humilde num período, num devido tempo, vai vir a glória de Deus para nossas vidas. É isso que está prometendo a Bíblia. Humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Deus os exalte no devido tempo. Olha só a interpretação dessa frase aqui, como ela é importante e sensacional. Deus tem um tempo para nos exaltar. Ele vai nos exaltar? Depende. Somos humildes? Vai. Não somos? Não vai. Porque se ele se opõe aos orgulhosos e concede graça aos humildes, se formos humildes, não imediatamente, mas no devido tempo seremos exaltados. Se formos orgulhosos, não seremos exaltados nunca. O que vai vir é a oposição de Deus. Aí ele fala assim no versículo 7, que também é um versículo sensacional para a gente escrever, gravar, aí copiar e colar na porta da geladeira, na tela do computador, no volante do carro. Olha só. Lancem sobre Deus toda a sua ansiedade, porque Deus tem cuidado de vocês. Estou ansioso. Ai, meu Deus, o que será do meu futuro? Socorro, o que vai acontecer amanhã? O que vai acontecer hoje? Fique tranquilo. Deus tem cuidado de nós. Se cremos em Deus e no Senhor Jesus Cristo, como devemos realmente crer, Ele tem cuidado de nós. Fique tranquilo. O cuidado de Deus é algo extraordinário para as nossas vidas. É muito bom. Então podemos... Como eu faço isso, Clay? Lançar ansiedade diante de Deus, literalmente. Nas nossas orações. Suponhamos que tem alguma coisa nos importunando, né? Nos tirando a nossa paz. E geralmente essas coisas estão aqui, ó. Mas podem ser coisas físicas também. Coisas que aconteceram, né? O que a gente faz? Conversa sinceramente com Deus na oração. Explica o assunto que está afligindo em detalhes para Deus. Deus, está acontecendo assim, assim, assim. Nos mínimos detalhes, conversa calmamente, tranquilamente com Deus e pede a Deus a providência. Né? Isso é lançar sobre Deus, é colocar nas mãos de Deus o que está gerando em nós ansiedades. Isso é uma ótima dica que Pedro deu aqui para nós. E nós fazemos isso através da oração, colocando diante de Deus todos os detalhes daquilo que está nos afligindo, daquilo que está nos entristecendo, daquilo que está nos aborrecendo. Podemos lançar sobre Deus e confiar
que Deus ouviu a nossa oração e vai retribuir a gente aí com uma recompensa extraordinária, que a gente vai até depois olhar para trás e dizer, olha, eu não precisava ter ficado tão preocupado assim, eu não precisava ter ficado tão ansioso assim, porque Deus cuidou de tudo, ok? Versículo 8. Estejam alertas e vigiem. Isso aqui é importante, porque, se a gente ficar displicente, se a gente ficar distraído, o que acontece? A gente pode se envolver com coisas que não agradam a Deus, né? E a gente já se envolve, né? Como eu digo, né? Perfeito ninguém é. A própria Bíblia diz que todos pecaram, todos nós cometemos erros, né? O apóstolo João fala assim, filhinhos, não pequem, mas se vocês pecarem, vocês têm um intercessor diante de Deus, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Ou seja, a gente faz de tudo para não pecar, mas de vez em quando a gente escorrega, não é mesmo? Comete alguns erros, comete algumas falhas, e por isso nós necessitamos tanto de estarmos alertas e estarmos vigiando, observando, para pecarmos menos possível e assim estarmos mais próximos de Deus possível. Então, essa também é uma outra boa dica. Estejam alertas e vigiem. Vigiar no quê? Estar alertas no quê? Para que o pecado não me domine, para que eu não venha me envolver gradativamente com o pecado. Por exemplo, tem um pecado aí que Deus não tolera, chamado mentira, né? O Senhor Jesus Cristo foi até bem drástico com esse assunto, né? Lá no livro de João, capítulo 8, versículo 44, Jesus Cristo fala que quem mente é filho do diabo. Então olha como ele foi, né, severo em relação a isso. E o que é a mentira? Às vezes a gente conta uma mentirinha pequenininha e percebe que nada aconteceu. A gente acha que nada aconteceu, mas o resultado, a colheita vai vir no futuro. Então a gente vai, conta uma mentirinha, daqui a pouco está contando uma mentirinha um pouquinho maior, um pouquinho maior, um pouquinho maior, um pouquinho maior. Daqui a pouco somos mentirosos. E aí nós estamos desafiando a Deus. Então, por isso que ele fala, vigiem, estejam alertas, para que quando o pecado começar a entrar em nós de pouquinho, a gente já corta no início, né? Quando nós formos contaminados pelo pecado, mesmo que um pouco, a gente já corta no início. E é tão verdade isso que o apóstolo Paulo em Efésios chegou a escrever, né? Usem o escudo da fé com o qual vocês poderão apagar as setas inflamadas do maligno, né? Então, setas inflamadas do maligno é aquela que entra e nós apagamos ela, entende? Então, às vezes ficamos displicente, acabamos contando uma mentira. Ai, putz, não podia ter falado isso. Meu Deus, não era para falar assim, né? Porque foi uma mentira, ou foi um erro, tal. E aí a gente acaba se pegando nesses erros. E aí a gente já vai cortando, né? Apagando através da nossa fé esses pequenos erros para não virar um erro maior. É assim que nós vigiamos e estamos sempre alertas. Aí ele acrescenta assim, ó, o diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando quem possa devorar. O que quer dizer isso? O diabo não devora e nem toca nos filhos de Deus, né? Porque nós temos a proteção de Deus, né? Como Deus falou através de Paulo em Romanos, capítulo 8, versículo 32. Se Deus nos deu o seu Filho, como Ele não nos dará com Ele de graça todas as coisas? Então, que todas as coisas são essas que Deus nos dá? A sua proteção está incluída aí, né? Então você vê que o diabo não pode tocar em nossas vidas, a não ser que nós não vigiemos, que nós não prestemos atenção e acabamos nos distanciando de Deus e do Senhor Jesus Cristo através de nossos pecados. Aí há uma boa chance do diabo rugir e procurar-nos para nos devorar, se nós nos afastarmos de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Se nós estivermos em Deus e no Senhor Jesus Cristo, estamos seguros, ok? Por isso ele falou, vigie para permanecer em Deus e no Senhor Jesus Cristo. Aí ele continua dizendo assim, revistam-se, ou melhor, resistam-lhe, permanecendo firmes na fé. Resistir quem, gente? O diabo. Como eu vou resistir o diabo? Simplesmente permanecer firme na fé. O diabo é um ser que eu costumo dizer, é um espírito, né? Que eu costumo dizer que ele não precisa nem ser mencionado em nossas vidas,
né? Eu não preciso ficar falando para o diabo, ó, sai daqui, está repreendido, está amado, não preciso fazer nada disso. Eu simplesmente o ignoro. Porque o fato de eu estar em Cristo Jesus, o fato de eu permanecer firme na fé, eu já resisto o diabo automaticamente, eu não preciso ficar falando. Entende? E o falar aí é inútil. Para resistir o diabo, tem que permanecer firme na fé em Deus e no Senhor Jesus Cristo. Então ficar falando frases pro diabo, ó, eu te amarro, eu te jogo para longe, eu te tiro daqui, eu não sei o que, sai daqui. Isso é inútil, se não permanecer firme na fé. Ok? Então a ideia é permanecer firme na fé, em Deus e no Senhor Jesus Cristo, na fé que o Senhor nos deu, e aí automaticamente nós resistiremos o diabo e ele fugirá de nós, como diz Tiago. Sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Que sofrimentos é esse, gente? Naquela época, mesmo realizando a palavra de Deus, o que acontecia com os irmãos? Existiam perseguições, que era uma coisa que Deus permitia para que as pessoas daquela época pudessem se aprimorar. Então, perseguições dos irmãos, perseguições daqueles que não eram irmãos, eles eram perseguidos porque as pessoas não queriam que falasse de Cristo. Hoje em dia, a gente vê que é a mesma coisa. Ninguém tem interesse de falar de Cristo, a não ser os cristãos reais, os reais servos e filhos de Deus. Com exceção desses, ninguém tem interesse de falar de Cristo. Ninguém tem interesse que as pessoas tenham vida boa, entende? Nós sim, nós queremos que as pessoas estejam bem, estejam ótimas, estejam com a vida plena, feliz e sem sofrimentos. E por outros não quererem, essas pessoas podem nos causar sofrimento para impedir de nós falarmos de Cristo. Claro que naquela época tinha muito mais disso, hoje tem muito menos disso, né? A gente quase não é perseguido aqui no Brasil nos tempos atuais. É quase zero. E lá eles tinham muitas dessas perseguições aí. Versículo 10. O Deus de toda a graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido um pouco de tempo, os restaurará e os confirmará. E lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. Olha o que eu sempre digo, gente, a ação de Deus em nossas vidas, que é o que nós precisamos prestar atenção. Olha essa frase de Pedro. O Deus de toda graça, né? Ou seja, Deus verdadeiro, ele só tem graça para nos conceder. Esse Deus que nos chamou para a sua glória, outra coisa, além de graça, chamou para a sua glória eterna. E essa glória eterna que Deus nos chamou só em Cristo Jesus, tá? Ele está dizendo aqui. Depois de termos sofrido por um pouco de tempo, quer dizer, a gente aqui volta a dizer, não sofre tanto, porque estamos no Brasil, né? No ano 2026, mas o pessoal daquela época sofria muito por causa das perseguições, eles estavam no ano aproximadamente aí 30, 40, 50, 60 depois de Cristo, e não estavam no Brasil, né? Estavam lá em Jerusalém. Lá é um palco de sofrimento, porque tem inimigos de todos os lados. E todos aqueles que querem, né, servir a Deus têm os seus inimigos. Quando a pessoa não sabe servir a Deus, Deus permite que os inimigos, né, ataquem. Quem leu o Antigo Testamento viu isso, né? Então, muitos reis do Antigo Testamento que serviam a Deus tinham paz nas suas fronteiras contra os seus inimigos, né? Os inimigos não os atacavam. Salomão, na primeira fase do reinado dele, quando ele serviu a Deus, ele viveu um reino de paz. O próprio nome diz Shalom Mon. Shalom é paz, né? Mon, homem de paz. Salomão quer dizer homem de paz. Então se vê que ele... Aí depois ele abandonou a Deus, lá em 2 Reis fala que ele abandonou a Deus, foi cultuar os deuses. 2 Samuel fala que ele foi cultuar os deuses lá das suas mulheres, né? Abandonou o Deus verdadeiro. E aí os inimigos infringiram guerra no reino de Salomão, no finalzinho do seu reinado. Isso aí é característico justamente da posição atual que nós vivemos. Estamos com Deus, Deus não está permitindo os inimigos nos atacar. Estamos cometendo erros e falhas com Deus, Deus permite os inimigos nos atacarem. Então, isso daí é bem, né, para a gente analisar.
quando Deus nos protege, quando Deus permite que algumas coisas nos aconteçam, ok? E aí ele acrescenta assim, ó, ele nos restaurará, nos confirmará e nos dará força. Olha que coisa fantástica. Confirmar é que a gente permaneça em Cristo. Restaurar é a gente voltar em Cristo Jesus, a gente volta gradativamente ao que a gente era, né? Por isso restaurar. A maioria das palavras começa com re, é repetição. Então restaurar. Quando eu restauro, eu volto à forma original. Quando a gente nasceu, a gente era sem pecado. A gente vira adulto, comete erros e pecados, e aí a gente encontra Jesus Cristo, a forma correta de proceder, a gente volta gradativamente a ser aquela pessoa que não tem mais pecados para ser condenados por eles, entende? E nos porá em firmes alicerces. Qual é o firme alicerce? O principal firme alicerce? Jesus Cristo e a sua palavra. O melhor alicerce de nossas vidas, e é o que Deus quer e vai nos pôr sobre a sua palavra, firmes alicerces. A ele, ou seja, a Deus, seja o poder para todo sempre, amém. Então todo o poder, toda a glória, foi feito isso, olha, milagre, não sei o que, foi eu que fiz, não, foi Deus. Então todo o poder, toda a honra, toda a glória para Deus, lembremos sempre disso, amém. Aqui ele vai terminar dando saudações, né, com a ajuda de Silvano, a quem considero meu irmão fiel. Eu lhes escrevi resumidamente, encorajando-os e testemunhando que esta é a verdadeira graça de Deus. Então, além de Pedro testemunhar, ele quis falar também para os irmãos, para encorajá-los, né? Escrever também para os irmãos, para encorajá-los, e essa também é uma função nossa. Aquilo que nós aprendemos de Deus, ensinar as pessoas, para que as pessoas também fiquem cheias de coragem, né? Para andar, para viverem uma vida em Cristo, ok? E aí ele fala ainda assim, ó, encorajando e testemunhando que essa é a verdadeira graça de Deus, mantenham-se firmes na graça de Deus. Mantenham-se firmes na graça de Deus. Olha que dica que Pedro nos concede. O que é isso? Eu preciso saber, gente, que as coisas que Deus me dá é de graça. Se eu achar que eu sou merecedor, eu já não estou mais firme na graça. Quando a gente pensa que é merecedor de alguma coisa, aí a gente realiza, comete um erro, comete um deslize, fala, puxa, não sou mais merecedor. Aí onde vai a fé? Água abaixo. Então, ó, permanecer firme na graça de Deus é permanecer firme nas coisas que Deus nos deu de graça. E saber que essas coisas são de graça. Ok? Aí ele acrescenta assim, aquele que está na Babilônia, também eleita, envia-lhe saudações. E também Marcos, meu filho. Babilônia eleita. Mas espera aí. Babilônia não é confusão, vem da origem da palavra Babel, que é confusão lá na Torre de Babel, que Deus confundiu as línguas. Que Babilônia ele está falando, né, gente? Do que é isso? Ó, há uma possibilidade dessa Babilônia aqui ser Roma, tá? Mas pode ser outra região. Independente do lugar, o que ele quer dizer? Que mesmo as pessoas que viviam na Babilônia, ou seja, que viviam em confusão, podem também ser eleitas por Deus. Se converterem de seus males, dos seus erros, das suas confusões, entende? A Bíblia veio para tirar as confusões das nossas mentes, dos nossos corações, e por isso nós podemos ser eleitos por Deus, né, como seus filhos, como seus súditos, como seus servos, mesmo quando a gente está na confusão na Babilônia. E aí a gente se converte, abre mão da confusão e passa a viver como os eleitos de Deus. Então é possível. Pedro está falando aqui, aquele que está na Babilônia, também eleita, envia-lhe saudações. Por que houve a eleição daqueles que estavam na Babilônia? Porque eles se converteram de suas confusões, ok? Também Marcos, né, meu filho, que é aquele que escreveu o segundo evangelho do Senhor Jesus Cristo. Aí ele acrescenta assim no versículo 14, né, finalizando, né? Saúdem uns aos outros com beijo de santo amor. O beijo no rosto, aquele beijo de respeito, né? Que a gente tanto pode cumprimentar o irmão quanto a irmã, com um beijo de respeito, de irmão mesmo, né? De fraterno, né? Do amor fraternal, tá? E aí
mostra também essa unidade de família que a igreja precisa ter, né? Como se fosse uma família do Senhor Jesus Cristo, tendo o Senhor Jesus Cristo como líder, como cabeça, e todos nós como seus filhos, né? Da sua família, ok? Essa proximidade, né? Por isso, beijo santo com amor, aquele com respeito, tá? Aí a última frase: paz a todos vocês que estão em Cristo. Quem está em Cristo, gente, realmente tem uma paz. E o que é paz? Paz, eu sempre digo, não é ausência de problemas. Paz é ter aquela tranquilidade pelo fato de sabermos que estamos em Cristo, tudo vai dar certo. Então eu vivo em paz. Ai, Clê, mas aconteceu não sei o que na minha vida que me deixou meio angustiado. Creia em Cristo, que mais dia, menos dia, será resolvido de uma forma ou de outra por Deus. Deus vai conduzir as coisas para que se resolvam. E aí, onde entra a nossa parte? Acreditar nisso. E por isso temos paz. Eu sei que Deus vai me ajudar. Eu sei que Deus vai me ajudar a resolver. Isso é a verdadeira paz. Viver confiando em Deus. Que mesmo que a gente tenha tribulações, no mundo tereis aflições, tenha um bom ânimo, porque Jesus Cristo venceu o mundo e nós estamos nele, né? Não é mesmo? Amém, meus irmãos? Obrigado pela atenção de vocês. Eu quero encerrar com uma oração. Peço a vocês que se voltem para Deus de coração e espírito para a gente orar em agradecimento. Senhor Deus Todo-Poderoso, muito obrigado. O Senhor nos concedeu aí mais uma porção da Tua Palavra e queremos sempre guardar a Sua Palavra em nossos corações, vivermos, grande Deus, por Suas instruções e Suas sabedorias e sermos orientados sempre pelo Senhor, nosso Pai. Confiamos no Senhor, grande Deus, que vai sempre estar nos abençoando em tudo. Por isso temos a paz do Senhor, que sempre invade os nossos corações, as nossas mentes e nos dá tranquilidade para vivermos alegremente no Senhor e no Teu Filho Jesus Cristo. Continua abençoando os nossos familiares, os nossos irmãos que estão enfermos, livrando-os de suas enfermidades, concedendo sempre os seus milagres, as pessoas que estão ao nosso redor e também distantes. Continua abençoando o nosso povo, o nosso país, continua abençoando a todos, grande Deus, é o que nós te pedimos. Continua nos usando como seus instrumentos nesta terra, instrumentos para alcançarmos vidas, orientarmos, ensinarmos através do teu infinito poder que opera sobre nossas vidas. E o teu nome será sempre glorificado. Que a prosperidade, a saúde, a paz, a alegria e a sensibilidade de perceber a sua vontade em nossas vidas esteja sempre acrescentando e aumentando na vida de cada um de nós. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus, grande Deus. Amém. E graças a Deus. Amém, meus irmãos. Fiquem na paz, Deus abençoe a todos. Recebam uma bênção, que o amor de Deus, a graça e a salvação do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a presença do Espírito Santo esteja em nossas vidas hoje e eternamente. Quem crê assim diz amém. Graças a Deus e fecha a mão porque você recebeu uma bênção de Deus.